Terça-feira tem Clássico Vovô no estádio Newton Santos e eu vou falar um pouquinho sobre as próximas 8 rodadas do Botafogo, para a gente fazer uma projeção aqui do que o Botafogo precisa fazer para entrar no segundo semestre de 2024 com chances de brigar por tudo. É depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas! Eu sou o Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já quero pedir de antemão para você que já conhece o canal aqui, você já sabe o que tem que fazer. Mas para quem ainda não conhece o canal, é extremamente necessário que você, agora no começo, deixe o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificação de conteúdos novos. Você agora pode ser membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. É por apenas R$ 4,99 e você se torna membro, você recebe conteúdo em primeira mão. Todos os vídeos que eu vou fazer, os membros do canal vão receber o conteúdo em primeira mão, tá? Então torne-se membro por menos de uma latinha de Coca-Cola, R$ 4,99 apenas. Você dá aquela força para o canal e faz com que o canal do Caboclo trabalhe com muito mais qualidade. Se você quiser também, pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de pix. Lá você pode colocar comentários, você pode colocar perguntas, você pode colocar sugestões, críticas também, e eu vou fazer questão de lê-las aqui no próximo vídeo que eu trouxer para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Pessoal, terça-feira o Botafogo enfrenta o Fluminense no Clássico Vovô, no estádio Newton Santos, né? Depois de 11 dias sem ver o Botafogo em campo, a gente finalmente vai poder matar a saudade. Já aviso de antemão que esse é o jogo no qual eu retorno aos estádios, né? Finalmente eu vou poder voltar aos estádios. Eu achei que é um momento legal para voltar ao Newton Santos. Então, terça-feira estarei lá, já comprei meu ingresso, leste inferior, né? Estarei lá com certeza. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. O clássico vovô, o clássico de terça-feira contra o Fluminense, já seria importante em quaisquer situações. Porém, dentro da projeção que eu vou mostrar para você aqui, dos próximos 8 jogos do Botafogo, ele se torna um jogo ainda mais importante. Ele ganha uma importância extra, tá? E eu já explico por quê. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que o Botafogo vai ter na sequência agora. O Botafogo vai ter 4 jogos em casa, o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Bragantino Red Bull e o Galo, tá? E os 4 jogos que o Botafogo vai fazer fora são contra o Grêmio, no outro fim de semana, né? Contra o Criciúma, contra o Vasco e contra o Cuiabá. Então vejam bem, essa sequência que a gente vai ter, né, desses 8 jogos, é uma sequência que a gente pode até dizer o seguinte: se o Botafogo, né, conseguir manter mais ou menos o mesmo nível técnico que vem demonstrando nos últimos jogos, em qualquer campeonato, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, nós temos excelentes chances de fazer uma pontuação muito interessante nesses 8 jogos. Mas eu não quero falar somente assim por falar. Eu não quero simplesmente basear a minha opinião aqui, vocês já sabem, eu quero sempre ponderar, mas eu quero sempre também trazer mais informações de maneira objetiva para que você aí possa, talvez, acompanhar meu raciocínio e aí pode discordar e concordar, pode ficar muito à vontade com isso, tá bom? Então, dentro desse retrospecto recente que a gente tem visto assim dentro do campo, o Botafogo tem tudo para fazer uma excelente pontuação. Mas aí eu vou começar a detalhar um pouco mais, né, esses próximos jogos para a gente conseguir entender qual é a possibilidade realmente de pontuação que o Botafogo tem. Na sequência com datas, tá, dos jogos, o Botafogo primeiro enfrenta o Fluminense, né, na terça-feira, jogo em casa. Depois o Botafogo enfrenta o Grêmio, né? E esse fora aqui é relativo, porque o jogo vai ser lá em Cariacica, ou seja, é, é praticamente um território neutro. E, na verdade, o Botafogo talvez tenha até mais torcida, talvez não. Tenho certeza que o Botafogo tem mais torcida no Espírito Santo do que o Grêmio, né? E o Botafogo entrou, fez um arranjo, fez uma negociação com o Grêmio de mandar todos os 2 jogos, né? As 2 equipes vão jogar em campo neutro. Mas depois eu entro nessa questão, não nesse vídeo, mas no outro vídeo eu falo sobre essa questão do Botafogo jogar em campo neutro nos 2 jogos contra o Grêmio, tá? E depois do dia 16, vocês estão vendo que tem um intervalo de 5 dias
entre o jogo do Fluminense e o jogo do Grêmio. Agora, do Grêmio para o jogo contra o Atlético Paranaense, né, que vai ser no Newton Santos também, numa quarta-feira, já tem uma diferença menor. Né? Aí o jogo é no dia 19. Vou voltar aqui para vocês. Ó, do dia 16 para o dia 19. São apenas 3 dias de diferença. Tá? Viagem relativamente curta, nenhum desgaste assim que a gente possa dizer mais grave, né? Somente realmente a questão de você estar jogando num espaço muito curto de tempo. E depois o Botafogo joga também, novamente, 3 dias depois, contra o Criciúma. Esse jogo lá no Heriberto Rios. Aliás, eu estou gravando esse jogo aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui, desculpa, depois que o Criciúma levou uma lapada de 5-2 do Cuiabá, né, pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo assim com resultado muito inesperado, até porque o Cuiabá, né, conquistou somente agora a sua primeira vitória e já meteu logo 5-2 no Criciúma. Depois o Botafogo recebe em casa, tá? No dia 26, olha a diferença, do dia 22 para o dia 26, 4 dias apenas, né, de descanso. E a gente recebe o Red Bull Bragantino, justamente no jogo em casa, né? Numa quarta-feira também. E depois a gente joga, mais uma vez, 3 dias depois, contra o Vasco, em São Januário. Provavelmente em São Januário, muito provavelmente em São Januário. Dificilmente acho que o Vasco vai ter condições de mandar esse jogo no Maracanã, então tirar o jogo de São Januário. É muito possível que seja lá mesmo, né? E a gente não sabe como é que vai estar a situação do Vasco até lá, que vem se complicando cada vez mais, tanto na tabela quanto também fora de campo, né? Pelas questões que vêm envolvendo a 777 e toda a incerteza que ronda o clube Cruz Maltino. Depois do Vasco, no dia 3, ó, veja bem, do dia 29 para o dia 3 são 4 dias. A gente enfrenta o Cuiabá, lá em Cuiabá, num jogo fora. E depois a gente recebe o Galo 4 dias depois aqui no estádio Newton Santos, tá? Então, essa é a sequência do Botafogo, um total de 24 pontos e 12 pontos, né, para serem disputados em casa e 12 pontos para serem disputados fora. Você aí deve estar se perguntando, pô, beleza, quais são os jogos que a gente teria mais chance de vencer fora e quais são os jogos que a gente tem a chance, talvez as maiores chances de perder pontos em casa, tá? Eu já adianto de logo mão, de antemão. Eu, por exemplo, quero ganhar todos. Eu quero ganhar os 8 jogos, assim como eu tenho certeza que você que está me assistindo aí também quer ganhar os 8 jogos. Mas quais são as chances, as probabilidades da gente ganhar esses 8 jogos? É isso que eu quero colocar aqui para vocês. Lembrando, tudo é muito relativo, tá? Não tem nada aqui que a gente possa dizer, que a gente possa cravar. O Botafogo vai pegar o Cuiabá, que tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro. Tinha, né? O Cuiabá saiu da lanterna. O Botafogo vai pegar o Criciúma, que não ganha de ninguém em casa. Ok, mas tudo só vale até o momento que a bola rola. Depois que a bola rola, é outra conversa, é outra história, e aí os números, na verdade, eles ajudam a mostrar uma tendência, tá? Mas não uma comprovação, beleza? E aí, logo em seguida, é o seguinte: a gente tem um aproveitamento do Botafogo atual no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, como mandante, é o 6º melhor, tá? E o Botafogo tem, na verdade, 3 jogos disputados em casa com 6 pontos somados, né? E aquela derrota para o Bahia que faz a diferença total aqui. Logo, o Botafogo tem 66,67% de aproveitamento. O Botafogo, ao contrário da sua campanha em casa, o Botafogo é o 3º melhor visitante, tá, do campeonato. Tem 4 jogos fora e 7 pontos, né? Um resultado assim que é muito bom. Logo, a gente tem um aproveitamento de 58,33%. Por que o aproveitamento como visitante percentual é menor do que como mandante? Pelo número de jogos, obviamente. Tá? Mas, assim, em termos de aproveitamento, a gente tem um aproveitamento melhor como visitante do que um aproveito melhor como mandante. Só isso já dá a pista do que o Botafogo realmente precisa fazer nessa sequência que a gente vai ter aí dos 8 jogos no restante do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vem para o aproveitamento como visitante dessas equipes que visitarão o Botafogo. O Botafogo jogará como mandante contra essas equipes. O Fluminense, quando vem como visitante, tem o 18º aproveitamento do campeonato, que é exatamente o mesmo aproveitamento do 19º e do 20º, ou seja,
0%. O Fluminense não ganhou nenhum jogo por enquanto. Aliás, o Fluminense perdeu todos os jogos como visitante até então. E a gente precisa levar em consideração que há possibilidade do Fluminense vir muito desfalcado para enfrentar o Botafogo. O Arias, por exemplo, e o André já são reforços, desfalques confirmados. Cano pode ter chances de jogar, pode se recuperar, e o Felipe Melo corre o risco de ser poupado. E a desculpa deles é que é o gramado sintético. E aí tem depois o Atlético Paranaense, né? Que, como visitante, é o 12º melhor visitante, que tem um aproveitamento de 33,33%. Ou seja, venceu, né, um terço dos seus jogos como visitante. Depois vem o Red Bull, que a gente vai enfrentar também, que tem o 7º melhor desempenho como visitante. O Botafogo tem o 6º melhor como mandante e o Red Bull tem o 7º melhor desempenho como visitante. Ou seja, aqui realmente é muito parelho, tá? E aqui é o mais equilibrado de todos e a gente pode ver realmente isso acontecendo dentro de campo. O Galo é o 6º melhor visitante e o Botafogo é o 6º melhor mandante. Né? Isso a título de hoje. Obviamente que depois de alguns jogos realizados, esses números podem mexer. O Botafogo pode ser um mandante melhor, o Galo pode ser um visitante pior, e o inverso também. O Galo pode se tornar um visitante melhor e o Botafogo um mandante pior. Né? Tudo vai depender dos resultados, mas a título de hoje é isso, é sexto contra sexto. Então é muito parelho, né? É um duelo muito parelho, e vai ser muito parelho também pelo que as duas equipes vêm produzindo dentro de campo, que são, digamos assim, as duas melhores equipes, no meu ver, as duas equipes que jogam melhor futebol hoje no Brasil, o futebol mais vistoso, tá? Depois, aí eu quero mostrar aqui para vocês a tabela. Esse aqui é o aproveitamento atual como visitante, somente a tabela como visitante, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como as coisas estão. Né? O Galo tem 5 pontos como visitante, o Bragantino também tem 5 pontos como visitante. A diferença aqui é que o Bragantino já jogou um jogo a mais do que o Galo, por isso que o aproveitamento do Galo fica acima do Bragantino. O Atlético Paranaense também tem 4 jogos, mas um aproveitamento pior, né? E a gente tem o Fluminense ali, ó, que vocês podem ver, com 3 jogos e 0 pontos, né? Foram 3 derrotas. E aí a gente vem com um aproveitamento como mandante. Esses aqui serão os mandantes contra o Botafogo. Aí seria o 3º melhor visitante, que é o Botafogo, contra esses mandantes aqui. O Grêmio é apenas o 9º mandante, com 66,67% de aproveitamento. O Criciúma, né, que esse número do Criciúma caiu mais ainda depois da derrota contra o Cuiabá. Antes, eu não consegui atualizar a tempo, né, até o momento que eu estava gravando, então não é mais 16º, deve ser 18º, né? Mas o aproveitamento ali muito ruim, é um dos piores aproveitamentos, se não o pior aproveitamento como mandante do Campeonato Brasileiro. Depois vem o Vasco, né, que apanhou para o próprio Criciúma de 4, né, naquele jogo, naquela goleada histórica do Criciúma em pleno São Januário, e o Vasco que vem realmente numa situação alarmante, né, tanto como visitante quanto mandante, mas o aproveitamento do Vasco como mandante é apenas 10º, e o Vasco venceu metade dos seus jogos como mandante. E o Cuiabá, né, com 19, que é o 19º, 19º desempenho como mandante também, com apenas 8,33%. Está ali Criciúma e Cuiabá brigando feio, né, para ver quem vai ser o pior mandante. Leva-se em consideração também o fato de que o Grêmio está voltando a jogar agora. Perdeu o Diego Costa, inclusive, com uma contusão na coxa, não deve jogar contra o Botafogo. Então, a possibilidade que a gente tem de conseguir resultados expressivos como visitantes aumenta significativamente, na minha opinião. E aí você vê aqui como é que fica, né, os times com aproveitamento como mandantes, né, como eu tinha falado para vocês. Olha ali, presta atenção, o primeiro adversário que a gente pega como mandante é o Grêmio, né? E vocês estão vendo ali que o Grêmio tem 6 pontos, né, como mandante. Depois o Vasco, né, também, né, com 6 pontos. Depois a gente vê lá embaixo, né, o Cuiabá, né, o Criciúma e o Cuiabá, né, ambos com apenas 1 ponto como mandantes, com num desempenho realmente muito ruim. E aí, a gente chega aqui com o seguinte quadro, tá?
o máximo de pontos alcançáveis para o Botafogo. Como nós vamos disputar 38 pontos nessa rodada, nessas 8 rodadas, aliás, desculpa, como a gente vai disputar 24 pontos nas próximas rodadas, o Botafogo pode chegar, e aí eu tenho que fazer uma correção aqui, não são 38 pontos a pontuação máxima que o Botafogo pode alcançar, tá? São 37 pontos, que daria para o Botafogo uma pontuação, com certeza uma pontuação de G4. Tá errado ali, tá, gente? Onde está escrito 38, considerem 37, por favor. O Botafogo tem 13 pontos atualmente, vai disputar 24. Depois, se o Botafogo melhorar o seu desempenho, principalmente melhorar o seu desempenho em casa, o Botafogo pode conquistar algo em torno de 32 a 34 pontos. Eu, então, coloquei ali 33 pontos, e aqui eu estou sendo realista, não estou sendo nem otimista, tá? Isso daria para o Botafogo uma pontuação que hoje justifica dizer que é uma pontuação de G4, ou no máximo, no pior, aliás, no mínimo, no pior dos cenários, uma pontuação de G6, tá? E se o Botafogo mantivesse o desempenho atual, né? E como é que a gente chega nesse desempenho? Você pega lá o desempenho atual do Botafogo, faz o cálculo de pontos, o Botafogo conquistaria mais 12 pontos, em torno de 12 pontos, e aí pode ficar com 25, 26, pode até com um pouquinho mais de otimismo, com 27 pontos. E aí, na minha opinião, seria uma pontuação de G6 e de G10, né? E o que eu quero dizer com isso, gente? Então, aonde que está o X da questão? O que o Botafogo precisa fazer para que a gente consiga alcançar aquela primeira meta, para ganhar todos os jogos, né? Fazer uma coisa que o Botafogo não fez ainda, que é tornar a sua casa, a sua fortaleza. Aquilo que o Botafogo fez em 2023, que ganhava de todo mundo. E aí entram fatores, mas todo mundo agora é acostumado com tapetinho, todo mundo vem, joga no gramado sintético, já não é mais segredo, já não é mais mistério. Mas o segredo das vitórias do Botafogo dentro do Newton Santos vai além simplesmente do gramado. Existia uma sinergia muito forte, muito grande, isso foi crescendo, obviamente, ao longo de 2023, entre torcida e time. E o ambiente ficava realmente muito, mas muito hostil para os times adversários quando vinham jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa resgatar, a hostilidade do estádio Newton Santos para os adversários. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é lotar o Newton Santos na terça-feira. Eu sei que não é o dia ideal para se jogar um clássico, tá? Mas o horário de 8 horas da noite numa terça-feira, até que dentro dos cenários ruins, não é o pior dos cenários. Então, para você que ainda está pensando se vai no jogo, né? Para você ainda que não se decidiu, vá, toma essa decisão, vá no jogo, compre o seu ingresso, vamos lá, vamos fazer uma festa bonita, porque a chance que o Botafogo tem, inclusive, de vencer, né, um rival local, um rival da própria cidade, um clássico, né, da própria cidade, com condições que, ao meu ver, são muito favoráveis. O Botafogo tem um retorno de alguns jogadores, provavelmente terá o retorno de alguns jogadores, enquanto que o Fluminense, na verdade, está perdendo jogadores e corre o risco de vir muito desfigurado para o jogo contra o Botafogo. E depois disso, a gente tem que fazer com que o estádio Newton Santos seja um fator decisivo para que o Botafogo vença jogos muito difíceis, como serão os jogos, como eu mostrei para você ali, né, como serão os jogos contra Bragantino e Atlético Mineiro. Né? A gente precisa muito, mas muito mesmo, vencer esses jogos para que a gente consiga ter uma projeção muito boa para os próximos 8 jogos. Já os jogos fora, como eu mostrei para vocês, eu acredito que as chances, inclusive, do Botafogo conseguir vencer os jogos fora são até maiores. Ou seja, o Botafogo tem a chance, nesse momento que eu estou falando, de manter um desempenho fora de casa como visitante melhor, inclusive, do que o desempenho como mandante. Então, é justamente no desempenho como mandante que a gente precisa focar muito e a gente precisa vencer os nossos jogos. Lembrando que o Arthur Jorge sempre diz que o Botafogo precisa jogar da mesma maneira que joga em casa, jogar fora, né? Com o mesmo tipo de imponência, com muitas estratégias, sempre buscando a vitória, nunca se intimidando com torcida rival, nunca se intimidando com qualquer tipo de hostilidade que a gente possa enfrentar quando a gente enfrenta os nossos rivais nas casas deles, tá bom? Se você concorda, discorda, se você quer colocar uma pergunta, se você quer dar sua opinião, coloca embaixo, que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Lembrando, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para que você receba as notificações de conteúdos novos por aqui. Seja membro Helenos e Helenas no canal do Caboclo por apenas R$ 4,99.
menos do que uma latinha de Coca-Cola, e você já ajuda o canal do Caboclo a crescer demais e se fortalecer para que eu possa trazer para você conteúdo com qualidade. E também, se você quiser contribuir mais um pouquinho com o canal do Caboclo, você pode mandar um pix para a chave canaldocaboclo@gmail.com e coloca lá sua sugestão, comentário, dica, pergunta, o que você quiser, e eu vou ficar muito feliz e vou lê-los aqui ao vivo no canal, tá bom? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo funciona desse jeito. Se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau.